Senhor presidente, senhores deputados, mais da metade o mês de agosto já fluiu. E como todos sentem, o país corre em plena tranquilidade institucional. Todavia, senhor presidente, o mês de agosto realmente evoca fatos. Nestes últimos 10 anos, acontecimentos que traumatizaram a vida nacional. De tal modo, são lembrados por todos, que não faz muito o senhor governador da Guanabara. A simples aproximação do mês já anunciava ao país que se precavesse Sua Excelência, o senhor presidente da República, porque agosto estava a despontar. Ora, talvez a primeira palavra inquietante em torno de agosto ao longo deste ano tenha partido precisamente do governador Carlos Lacerda. Chego a imaginar que a vinculação maior que existe não é de agosto com as tragédias, mas do governador Carlos Lacerda com o mês de agosto. Tanto é assim, senhor presidente. Se nós remontarmos no tempo, há 10 anos atrás, nós vamos encontrá-lo como pivô, como homem que, em verdade, pela maneira odienta com que desencadeou aquela campanha contra o presidente Vargas, transformou-se no ponto central da grande crise e, logo em seguida, da deplorável tragédia. Nesta hora em que nós estamos, ao sobressalto de alguns, ainda que me pareça infundado, quem porventura ainda nos traria à memória fatos mais recentes, senão outra vez o governador Carlos Lacerda, quando chegando aqui inopinadamente certa noite, a convite de Sua Excelência o presidente Jânio Quadros, para uma troca de opiniões sobre os problemas de ordem nacional, viu-se estranhamente despejado, ele que havia sido convidado para ser hóspede de Sua Excelência. E de tal maneira extrapolou das suas divergências de ordem pessoal, que logo a seguir nós tínhamos uma crise e logo dias depois a própria renúncia do senhor Jânio Quadros. Hoje, a pretexto de uma reunião pacífica que se fará amanhã na Guanabara, de uma concentração popular em memória de Vargas, que só tem a acrescentar-se de fato novo a presença de Sua Excelência o presidente João Goulart. É outra vez o senhor governador Carlos Lacerda que vem à tona, em longas declarações que hoje a imprensa registra, para anunciar o tumulto de que a Guanabara amanhã está exposta, como se em verdade a presença do povo nas ruas pudesse a tanto espantar Sua Excelência, que nem a tranquilidade bastante do seu cargo de governador, da sua polícia militar para resguardar-lhe o palácio, da sua certeza de um administrador probo, da sua eficácia administrativa, não fossem o bastante para permitir-lhe, no íntimo, a consciência de que o povo, quando mais não fosse, lhe respeitaria a sua autoridade de homem pública e a sua presença de administrador. Neste momento, aparteia o deputado Adalto Cardoso. Recorda, Vossa Excelência, que deve o governador Carlos Lacerda ter bem presente uma outra tragédia tão deplorável quanto a outra, quanto aquela referida por Vossa Excelência. É que no mês de agosto tombou, vítima de sicários, o Major Rubens Florentino Vaz. E o governador Carlos Lacerda, então, só por um verdadeiro milagre, escapou sendo alvo dos tiros contra ele desfechados. Os responsáveis foram as barras do tribunal, e o tribunal lhe deu a condenação necessária. O que Vossa Excelência, entretanto, não recorda no seu aparte é que por detrás das duas tragédias, uma que atingia o próprio presidente da República e outro que atingia um oficial
de nossa aeronáutica, havia uma outra, de muito maior significação, aquela que está assim nos subterrâneos da crise de agosto de 54, e que era irrecusavelmente a tentativa das forças mais retrógradas, das forças mais reacionárias, que através de um processo golpista modificasse o estatuto da Petrobras e devolvermos a iniciativa privada à exploração dessa jazida de tão grande significação para a nossa economia. Conquista que o Parlamento, por todas as suas forças políticas e pela de meu partido também, havia realmente dado como um triunfo ao povo, e que aquelas forças retrógradas naqueles dias outra coisa não pleiteavam, senão precisamente golpear uma conquista que o povo havia logrado. Ouça, Vossa Excelência. Almino Afonso concede a parte ao deputado Pedro Aleixo. Vossa Excelência está fazendo obra de justiça. Deve lembrar que foi o partido do governador Carlos Lacerda aquele que promoveu a instituição do monopólio estatal. Esta é uma verdade que Vossa Excelência certamente não deixará de reconhecer. Reconheço a enorme participação do partido de Vossa Excelência. Não sei se sempre o partido de Vossa Excelência terá tido, pela causa que abraçou em determinado instante, o mesmo ardor que nós temos tido sempre. Mas, de qualquer forma, a verdade histórica lhe reconheço, sem qualquer sombra de dúvida. Há que distinguir-se realmente esta homenagem eu presto a essa bancada combativa. Não é o mesmo a dizer-se do governador Carlos Lacerda. Como Vossa Excelência, nesse instante, ao recordar a participação tão proeminente da UDN no Estatuto da Petrobras, não poderá dizer por igual que o governador Carlos Lacerda tenha nisto qualquer quinhão. Ao invés, o que Vossa Excelência poderia, a bem da verdade, nesse instante dizer para mim e para casa, se não tivesse o silêncio indispensável, claro e compreensível de um partidário do governador Carlos Lacerda, é de que quanto pôde o governador da Guanabara, ele tentou realmente golpear a Petrobras. E tanto é verdade que nos idos de 55, quando ainda uma vez, não contente com a tragédia de 24 de agosto de 54, Sua Excelência desencadeava nova campanha contra o regime constitucional, contra as instituições democráticas, pleiteando inclusive primeiro a que não fosse candidato reconhecido no seu direito de cidadão o senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira, ao depois já eleito, para que não tomasse posse, o regime de emergência que ele pleiteava, claramente exposto item por item, incluía com absoluta clareza a supressão do Estatuto do Monopólio Estatal do Petróleo. O deputado Pedro Aleixo faz outro à parte. Permite Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que é até com grande pesar que interrompo as suas considerações, porque prefiro ouvi-la a interrompê-la. Não vejo como ligar os tiros despechados contra o Major Rubens Florentino Vaz com aqueles que defendem o monopólio estatal da Petrobras. Mas eu vejo como ligar a morte de Vargas à tentativa da supressão da Petrobras. Se a primeira verdade não pode ser evidente, a segunda para mim é absoluta. E se Vossa Excelência me permite, vou ler alguns aspectos de declarações do presidente Café Filho, de comentários da imprensa internacional, e inclusive do item do programa do regime de emergência proposto pelo governador Carlos Lacerda, que em todos outra coisa não reclamavam senão a supressão da Petrobras. De forma que, se a primeira verdade de Vossa Excelência não permite a evidência da ligação da causa e efeito, todavia eu vejo nos subterrâneos a causa e efeito perfeitamente nítidas na morte do presidente Getúlio Vargas. Mas Vossa Excelência não negará que o presidente Getúlio Vargas, defendendo um programa de nacionalização, preferiria, por certo, dar a sua vida em defesa desse programa a suprimir ele próprio a própria vida. Vossa Excelência entra num problema de ordem tão íntima, entra numa opção de ordem tão emocional, que realmente escaparia tanto de mim, quanto de Vossa Excelência com honestidade. Qualquer tipo de debate
sobre a deliberação que o presidente Vargas adotou no gesto extremo que o levou à morte. Em 24 de agosto, as Forças Armadas levaram o presidente Vargas a afastar-se do governo, sendo este, ao suicidar, deixado uma carta em que atribuía sua deposição à campanha subterrânea dos grupos internacionais, acrescentando: quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Que tinha, porém, a ver a Petrobras com a deposição do presidente? 72 horas depois, em 27 de agosto, o Wall Street Journal, autorizado porta-voz do truste estrangeiro, declarava: funcionários americanos predizem que Café Filho pode eventualmente abrir a possibilidade de investimentos de interesse a estrangeiros nas indústrias do petróleo e da energia elétrica no Brasil. Telegrama da primeira página do Diário de Notícias do Rio, de 28 de agosto. 12 dias volvidos, em 8 de setembro, chegava ao Rio de Janeiro o subsecretário de Estado norte-americano, Rowland, tendo o New York Times, que é o jornal de maior projeção nos Estados Unidos, declarado: a chegada amanhã ao Rio de Janeiro de Henry Rowland, subsecretário de Estado para Assuntos Interamericanos, não pode ser mais oportuna. E acrescentava em tom imperativo: o Brasil tem que corrigir as políticas verdadeiramente desastrosas do extinto presidente Vargas quanto ao comércio e ao trabalho. A pedra de toque é o petróleo. Não é nenhum exagero dizer-se que, se o Brasil modificar sua política nacionalista para o fomento de seus recursos petrolíferos jacentes, sua economia poderá transformar-se. E assim terminava o artigo do New York Times. Dificilmente poderia o novo governo do presidente Café Filho mudar abruptamente de política num momento de fermentação nacionalista e tensão interna. Mas pode-se ter a esperança para o futuro. Telegrama de terceira página do Correio da Manhã, de 8 de setembro. Segundo, portanto, o testemunho do Wall Street Journal, do New York Times, a deposição de Vargas abriu o caminho para a revogação da Petrobras e a entrega do nosso petróleo aos trustes estrangeiros, vale dizer, a Standard Oil. Ora, senhor presidente, a 26 de novembro de 55, era o presidente Café Filho, em entrevista à tribuna da imprensa, que assim confessava: pude resistir à pressão dos interessados em 2 pontos fundamentais. Não revoguei o salário mínimo, nem extingui a Petrobras. Pode haver um conjunto de elementos circunstanciais, digamos, mas claro que nos permitam concluir, evidentemente por baixo, no subterrâneo, nas raízes da grande luta, à primeira vista meramente moralista, que homens como o senhor Carlos Lacerda levantaram nesse país, estava o desejo oculto, mas ainda assim obstinado, de golpear-se a solução estatal que nós havíamos conseguido dar em defesa de uma riqueza fundamental ao nosso desenvolvimento, a libertação, enfim, desse país. Acaba de abrir nesta casa o estudo de um dos capítulos mais interessantes da história brasileira. Eu já havia lido muito a propósito do suicídio do presidente Getúlio Vargas. Admito mesmo, e Vossa Excelência também, que tenha havido a influência de fatores subjetivos para o procedimento de Getúlio Vargas. Tanto mais quanto Vossa Excelência, com a exatidão científica que está emprestando ao seu discurso, recorda que houve pressões também sobre o presidente Café Filho. Mas enquanto o presidente Café Filho denunciava essas pressões e até se gloriava de haver resistido a elas, desgraçadamente o presidente Vargas resolveu suicidar-se. Vossa Excelência ainda uma vez se detém na opção de ordem pessoal a que me recuso a analisar. Porque é irrecusável que, do ponto de vista histórico, a morte do presidente Vargas, desencadeando um verdadeiro impacto emocional nesse país, permitiu com que a obra do 24 de agosto se complementasse. E tanto isto é exato,
que ao longo de todo o ano o senhor Carlos Lacerda não fez outra coisa senão, monotonamente, todos os dias, em seu artigo de fundo na tribuna de imprensa, senão reclamar dos chefes militares que haviam comandado o 24 de agosto, a complementação do 24 de agosto. Tenho consciência de que por detrás, nos bastidores, no âmago da luta de 24 de agosto, estava um golpe de natureza reacionária. Tenho consciência que, em termos econômicos, o que se objetivava era realmente a entrega de nosso petróleo aos grandes grupos internacionais. Todavia, nenhuma coisa ocorreu. A morte do presidente Vargas, com o impacto emocional, levantou o povo em todos os rincões desse país. E o povo naqueles dias não permitiria, sem muito sangue a correr, que realmente se instaurasse um regime discricionário. Nem foi possível também, a despeito de toda uma pregação contínua de um homem como o senhor Carlos Lacerda, acolitado por figuras inclusive de nossas Forças Armadas, golpear o Estatuto da Petrobras. E antes que o ano houvesse terminado, era o próprio presidente da República que confessava haver resistido àqueles que tentaram, em nome dos seus interesses, golpeá-la. Senhor presidente, faz poucos anos, também esta casa viveu dias dramáticos. Eu me lembro que, de surpresa, sem que ninguém soubesse ou desconfiasse ao menos, o presidente Jânio Quadros entendeu de renunciar. De mim para mim, com uma intuição que até hoje não sei porque a tive 5 minutos após eu estava nessa tribuna. E foi até muito tempo depois do deputado Pedalesco que me chamou a atenção para o discurso que eu havia pronunciado. Denunciando como tendo sido aquela renúncia à trama mais nítida de voltar ao poder na plenitude do poder absoluto. Ora, senhor presidente, havia, de acordo com a Constituição, a solução mais nítida e mais clara, a mais tranquila, era o vice-presidente da República assumir a presidência da República. Não foi o que se fez. 3 ministros militares tomaram para si a tutela da nação e passaram a falar em nome do povo. Muitas vezes aqui eu tenho ouvido ilustres colegas daquilo que eu chamaria a área mais conservadora da casa, a reclamar de nós a divisão que fazemos entre faixas do povo e outras faixas do povo, e imaginando que o povo é um só, uma unidade assim indivisível. Mas eu me recordo de que naqueles dias os 3 ministros militares entenderam de falar em nome da nação, do presente, do passado e do futuro da nação. E disseram que o senhor presidente João Goulart não poderia tomar posse. Lá no Rio Grande, um homem tantas vezes acusado, um homem de quem podemos discordar 1000 vezes, mas um homem que irrecusavelmente tem serviço prestado à causa democrática, e que a própria União Democrática, nesse instante, pela palavra do deputado Adalto Lúcio Cardoso, bem lhe poderia ter feito essa homenagem, o governador Leonel Brizola, levantando a sua brigada, conseguiu que realmente o primeiro toque de alerta nesse país fosse dado. E logo em seguida, por todos os recantos, dentro das Forças Armadas, através dos sargentos e de oficiais, no meio estudantil, no meio sindical, através de greves de operários, inclusive de âmbito nacional, nós tivemos a resistência popular a qualquer tentativa de rasgar-se a Constituição da República. No Congresso que nós estamos, ainda há pouco, eu salientava a um dos nossos ilustres colegas que tem meses de vida, esse parece já decrépito. Senhor presidente, eu pergunto a cada um dos novos que chegaram a esta casa se já não se sentem envelhecidos no parlamento. Parece que nós já queimamos todas as lutas, parece que uma a uma as trincheiras foram todas puladas, parece que não temos mais nada a fazer nesta casa. Como pode uma democracia realmente ter vida longa quando aquele que é o pulmão da democracia, olhos, braços, pernas da democracia, que é o Congresso Nacional, não realiza a obra que o povo reclama que nós nessa casa realizemos? Nobre deputado, permita a parte. Ouça, Vossa Excelência. Realmente, diz Vossa Excelência, que talvez os deputados novos aqui chegados já estejam desencantados
decrépito, talvez, nessa convivência parlamentar em que tão pouca coisa se tem resolvido. Dá licença que eu conclua. Então não há como dizer nada a Vossa Excelência. E Vossa Excelência teima em entender que eu aqui chamei de decrepitude à casa, quando na verdade eu disse que o comportamento do parlamento é como se estivesse envelhecido. Se Vossa Excelência distorce tudo, como combater as ideias de Vossa Excelência no seu afaste? Senhor Presidente, eu quero concluir. Para dizer então, em nome de meu partido, que não vemos razões de maior monta para a inquietação expressa na palavra do nobre deputado Adalto Lúcio Cardoso. Que a concentração do Rio amanhã é pacífica e objetiva a homenagear a memória de Vargas. Agora, o que não podemos, senhor presidente, é em nome da democracia, é em nome de sustentá-la, é em nome de preservá-la, silenciar uma a uma as defraudações da democracia. O que não podemos, nesse instante, ignorar é que, na medida em que não resolvemos os problemas sociais do povo, nós desamparamos a democracia. O que não podemos, como homens de partido, e me dirigindo aos demais partidos desta casa também, é diante de tantos problemas que dizem respeito a toda a nação, nos perdermos no debate e medirmos a responsabilidade maior ou menor deste ou daquele poder, como se todos os três poderes não fossem igualmente responsáveis pelo estado de coisas em que está o país. Lembro-me de que foi objeto, inclusive, de acordo entre as diversas lideranças, que estabeleceríamos uma emenda à Constituição de maneira a que se pudesse emendá-la para tais e tais objetivos através de um quórum de maioria absoluta, fugindo às dificuldades dos 2/3 e permitindo assim com que o Congresso, com tantas divisões de opinião, com tantas separações ideológicas, mais facilmente pudesse realizar a obra que o país, que o povo reclamam de nós. Gostaria de pedir às lideranças desta casa que se recordassem que estamos há mais de meio do ano, é que o próximo ano já nos colherá em pleno debate eleitoral e que a reforma eleitoral que sempre, legislatura após legislatura, na proximidade das eleições, nós tratamos apressadamente de cogitar, bem poderia nesse instante estar sendo já objeto de acertos, de acordos, de debates, de modo a realmente armarmos a democracia com um instrumento formal, é verdade, de não tão grande monta, é verdade, mas ainda assim importante para que se possa dar a ela maior validade da expressão soberana do voto. Senhor presidente, a democracia que não se esgota em seu aspecto formal morre inequivocamente, morre inexoravelmente quando não pensa no seu próprio conteúdo, quando não pensa em suma na destinação histórica do povo. Este é o desafio para a nossa democracia, mas antes talvez de ser para ela, é para esta casa.